Paz do Senhor, eu sou Thales e hoje daremos continuidade ao nosso curso Educação de Filhos à Maneira de Deus. O tema de hoje será a criação moral da criança. Nossa quarta aula, na perspectiva cristã. Vimos a necessidade de conversarmos um pouco mais sobre a comunicação dos adolescentes. Logo, o nosso tema, relacionamento, marido e esposa, ficará para a nossa primeira live de setembro. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa quarta live. Nós daremos continuidade ao tema que estávamos falando na semana passada, como criar uma criança moral. Por que voltaremos alguns detalhes? Porque, como o Thales falou, nós vimos a necessidade de colocarmos alguns ensinamentos aqui, dentro do padrão bíblico, sobre os adolescentes, porque nós não falamos deles, né? Então, só relembrando um pouquinho, na semana passada nós falamos sobre o fator paterno, da educação dos pais, quando que eu me torno pai, quando eu me torno mãe, que sempre vem aquela indagação, né? Não farei isso, farei aquilo. Então, assim, cada criança é diferente da outra. Mesmo que eu tenha 2 filhos e eu tenho a intenção de criá-los da mesma forma, muitas vezes eu faço coisas diferentes com um que eu não fiz com outro, ou que farei com outro. Isso não significa que eu deva mudar o padrão ético-moral, tá? Ele deve ser sempre conservado. Nós vimos também os extremos da paternidade, onde falamos um pouquinho sobre os pais permissivos e os pais autoritários. Então, hoje falaremos um pouquinho mais sobre isso. Que papéis o temperamento e a personalidade desempenham no papel, no processo do treinamento para criar uma criança moral. Todos os pais devem trabalhar na mesma direção, ao mesmo padrão. Que padrão que é esse? O padrão de Deus para a humanidade. Lembram disso que nós falamos na nossa primeira live? Esse padrão é um padrão de excelência moral, independente da personalidade, do temperamento, ou se é menino ou menina. Então, o padrão de Deus é o mesmo. E nós não devemos baixar os padrões para os filhos, mas trazermos os filhos para os padrões. Entende que existe uma diferença? Mesmo que eu tenha um filho mais difícil do que o outro, no seu temperamento, eu não posso modificar o padrão de excelência de Deus. Então, isso é algo muito importante. Onde entra os extremos da paternidade? Por quê? Porque quando eu tenho um filho que ele tem uma personalidade mais forte, um padrão, que ele é menos flexível do que o outro, de repente ele não tem uma flexibilidade para aceitar o que o pai, o que a mãe aconselha ou que ensina, isso preocupa um pouco. Por quê? Porque na maioria das vezes, os pais estão muito preocupados com os sentimentos dos filhos. E eles colocam os sentimentos acima das ações, né? E quando eu faço isso, eu esqueço os padrões de excelências de Deus. Pais que muitas vezes valorizam mais a saúde psicológica do que a moral cristã. Com isso, eu criarei crianças sem controle. Crianças que elas nem mesmo sabem o que elas querem. Muitos pais, percebendo que algumas famílias têm esse padrão para criar os seus filhos, muitos deles temem mimar os seus filhos, mimar a criança, e optam pelo padrão de regras e limitações, onde nós teremos pais totalmente autoritários,
onde esses pais, eles estão mais preocupados com o que não se deve fazer. Eles não estão preocupados em ensinar, gastar tempo, como fazer o correto. É sempre o não fazer. Nós falaremos bastante sobre isso hoje. Muitas vezes, nós temos no lar um pai permissivo e uma mãe autoritária, ou vice-versa, um pai autoritário e uma mãe permissiva. Sabe aquela conversa que muitas vezes nós ouvimos assim, mas ele obedece o pai em tudo, e a mim ele não respeita o que eu peço, ele não faz o que eu peço. O que será que está acontecendo? No consultório eu escuto muito isso. Com certeza, essa criança ela percebe que aquele adulto que cede é aquele que permite. Então, por isso a educação permissiva. Enquanto que com outro adulto, ela não consegue negociar com tanta facilidade. Geralmente, quando o pai adota um padrão e a mãe adota outro, o que acontece? O casal apresenta uma liderança dividida. Entram em guerra, muitas vezes brigam. Esses pais, eles entram em conflitos e as crianças sofrem muito. Por que as crianças sofrem? Porque elas não sabem a quem deve obedecer. Quem está certo, quem está errado. Então, gera uma confusão na cabeça da criança que isso pode gerar até mesmo um transtorno de ansiedade. E mais para frente, uma depressão. Porque a criança ela não sabe quem ela deve seguir. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra, permite uma coisa, permite outra. Aqui nós estamos falando de casais que cada um adota uma postura, tá? Mas existem casais que os dois são permissivos demais e outros casais onde os dois são muito autoritários. Então, a criança, a educação dela, lembrando que essa criança, ela lá na frente, ela se tornará um adolescente. E esse adolescente, devido à idade dele, devido aos hormônios, ele se tornará mais inflexível. Porque ele não quer receber ordens, ele quer fazer tudo ao jeito dele. Então, a partir dos 3 anos de idade, a criança ela já tem condições de compreender qual é esse padrão de Deus. Esse padrão que os pais precisam conhecer para trazer esse padrão às crianças. E como faremos isso? Nós falaremos também um pouquinho. Muitos pais são responsáveis por dispensarem o treinamento de seus filhos, baseados nas peculiaridades dos mesmos, e dizem: mas o meu filho é diferente. Com o meu filho isso não acontecerá. Eu não preciso ensinar o padrão de Deus para ele, porque ele é diferente. Não, queridos, precisa ser ensinado sim. Toda criança precisa ser orientada. Nenhuma criança aprende só em observar. Ela pode aprender através da observação, porém, se você não tiver um embasamento para aquela observação que ela está vendo, ela ficará sem rumo, sem caminho a percorrer. Então, isso é muito importante. Apesar das diferentes personalidades encontradas nos filhos, a educação moral, ela não deve variar de filho para filho. Ela deve ser a mesma. Os pais necessitam conhecer e apreciar a singularidade de cada filho, porque cada filho tem a sua personalidade, tem a sua forma. Tem filho que é mais carinhoso, tem filho que não demonstra tanto amor através de gestos. Ele pode demonstrar o amor dele através de outra linguagem. Nós teremos uma live falando somente sobre as 5 linguagens de amor, não somente dos adultos, mas das crianças.
Então, não é porque o meu filho não me abraça todos os dias que ele não me ama. A linguagem de amor dele pode ser demonstrada de outra forma. Às vezes, uma flor que eu recebo, um bilhete que eu recebo do meu filho, é uma demonstração de amor. E muitos pais, às vezes, chegam ao consultório perguntando: o meu filho não me abraça, será que ele é autista? Uma coisa não tem nada a ver com outra. Tá? Então, nós precisamos observar como que o meu filho demonstra o amor dele por mim e como eu demonstro o meu amor pelo meu filho. E demonstrar amor não significa fazer tudo o que a criança quer. Muito pelo contrário, quando eu faço tudo o que o meu filho quer, significa que eu estou ofertando a ele um mundo muito perigoso, onde lá fora ele não terá esse padrão, onde lá fora ele terá regras que ele precisará obedecer, que ele precisará seguir, onde entrarão os problemas de relacionamentos. Fazer tudo o que uma criança quer é validar que ela se torne um adolescente, depois um adulto, sem regras, sem direção. E isso pode ser um caminho sem volta. Agora, com quem o treinamento moral começa? Claro que com os pais. Esse treinamento, ele é obrigatório aos olhos do Senhor. Por quê? Porque Deus confiou em você para educar o seu filho. E como que eu faço isso? Os pais, todas as vezes que precisarem intervir, fazer uma correção, eles não precisam brigar, eles não precisam bater em seus filhos, mas eles podem mostrar através da palavra o que o Senhor ensina. Nós falaremos sobre isso um pouquinho mais para frente. Os pais, eles não apenas ensinam os princípios de conduta moral, mas eles validam também, no contexto da vida diária, as ações dos filhos. Assim como nos deixou Moisés, evidenciando a essência da questão, o coração dos pais. Tudo aquilo que está no seu coração, você vai demonstrar. Se eu sou uma pessoa amarga, uma pessoa reclamona, uma pessoa que não consegue ver perspectiva em nada, eu não vou conseguir elogiar as pessoas, eu não vou conseguir ver o lado bom daquela situação. Eu simplesmente vou condenar tudo, eu vou reclamar, eu vou culpar alguém. O que significa isso? Significa que é o que está dentro do meu coração. Do que o meu coração está cheio, a minha boca fala. E se eu sou pai, se eu sou mãe e tenho esse padrão dentro do meu coração, eu preciso orar, pedir ao Senhor que Ele modifique o meu comportamento, que Ele troque o meu coração por coisas que agradem ao Senhor. Isso é importantíssimo. É importante nós termos um coração que agrada a Deus. Nós somos pecadores. Isso é fácil fazer? Não. Mas a ordem é: siga, ore e transforme. Deus nos capacita para isso, mas para que Deus te capacite, para que você tenha um coração novo, você primeiro precisa reconhecer que o seu coração está contaminado por várias emoções que não agradam a Deus. Segunda coisa, pedir perdão para Deus, de forma ajoelhando mesmo, se submetendo ao Senhor, ali num gesto de submissão, prostrado, pedindo para Deus perdão por você ter aquele sentimento, pedindo perdão para Deus e solicitando a Ele que transforme o seu coração. E a terceira coisa, você pedir perdão se você ofendeu alguém. Se você fez algo com o seu filho que
desagradou o padrão de Deus também. Peça perdão. Ah, mas o meu filho não tem idade para entender. Ok, mas reconhecer que você está errado, pedir perdão a Deus e pedir perdão às pessoas. Nós não estamos falando aqui apenas das crianças. Vamos pensar numa situação em que o marido grita com a esposa. E aí você fala para o seu filho que ele não pode gritar. Mas o padrão que ele vê em casa é diferente daquilo que você está falando para ele. Então, as crianças observam sim, e ela vai te questionar. Então, peça perdão para Deus, peça para Deus te dar um coração novo. E que capacite você a falar, a ter ações de acordo com aquilo que agrada a Ele. E Deus vai te ajudar com certeza. Treine seus filhos diariamente. O treinamento moral, ele deve ocorrer durante todas as atividades. Sejam atividades no momento em que vocês estão comendo juntos, seja quando vocês vão passear, quando vocês vão levar o filho à escola, seja quando vocês estão fazendo uma compra no mercado. Eu devo ensinar os meus filhos do que é certo, daquilo que agrada a Deus. Eu não devo enfatizar sempre aquilo que é ruim. Tem muitos pais que fazem isso. Você não pode pegar isso porque eu não tenho dinheiro e eu já falei. Calma, filho, hoje não é possível. Converse com seu filho antes de ir ao mercado. Diga para ele, veja se é necessário ele ir ao mercado com você. Se você deixou-o na porta da escola, abrace o seu filho, dê um beijo no seu filho. Abençoe a vida dele, de forma que ele não saia rapidamente do seu carro ou da perua, ou mesmo se você estiver a pé, e queira entrar na escola sem falar tchau. Isso é um exemplo para as outras mães, é uma forma de demonstrar amor, carinho. E as outras crianças também se contagiarem por isso. Eu vejo muitas crianças que não querem nem falar com os pais porque têm vergonha. Isso não pode acontecer. Nós devemos ensinar também nos momentos de correção? Claro que devemos ensinar. Então, se o filho fez uma malcriação, eu não vou deixar essa situação passar desapercebida. Eu posso dizer, em casa conversamos. E em casa você terá que conversar. Eu não vou bater no meu filho, até porque aqui nos ensinamentos ninguém está ensinando bater em ninguém. A violência deve ser evitada. Quando uma criança é criada dentro dos padrões de Deus, eu não preciso ficar usando o chinelo, a cinta, né? Para corrigir o meu filho. Mas, quando eu ensino ele em situações, vamos dar um exemplo, nós estamos todos jantando à mesa, e a criança está com o celular na mesa. Ela não sabe se ela come, ela não sabe se ela joga. Veja, se ela está com o celular sobre a mesa, isso significa que os pais permitiram. E aquele momento que a criança está à mesa, jantando, almoçando, tomando um café com os pais, é um momento de consagração ali ao Senhor. Se eu não oro, agradeço a comida, não agradeço o alimento, não agradeço quem fez aquele alimento, como que eu quero que o meu filho aprenda a orar? São nos mínimos detalhes. Eu preciso acordar com meu filho e orar com ele, agradecer a Deus pelo dom da vida. Não importa se está chovendo, se eu estou doente, eu estou vivo. O Senhor permitiu que eu acordasse. O Senhor permitiu que eu tivesse um médico que cuidasse de mim. O Senhor permitiu que eu tivesse um posto de saúde onde eu pude fazer uso de uma medicação, de uma vacina. Então, nós temos que ser gratos e ensinar isso. Quando as crianças percebem, os adolescentes, onde os pais começam a falar de forma rude de alguém, maltratar as pessoas, ele vai ter o mesmo comportamento. Então, é aquela situação. Eu cobro do meu filho, muitas vezes, um padrão que eu não tenho. E para eu ter esse padrão, eu posso mudar?
posso sim, pedindo perdão a Deus e pedindo para que o Senhor me modifique. Todos esses momentos são momentos ensináveis, principalmente os momentos das refeições, tá? O que eu não devo fazer? Bom, eu não devo reprimir os meus filhos. Eu não devo reprimir o meu filho ao ponto dele se sentir constrangido. Se o meu filho fez algo errado, eu chamar a atenção dele na frente de todas as crianças, de todos os adolescentes, de todos os adultos, eu estou reprimindo. Nós tivemos há pouco tempo atrás, um exemplo de um jovem que saiu com os pais e ele queria ficar um pouco mais tarde. Esse jovem ele já tem mais de 18 anos, já terminou a faculdade, e a mãe disse que não, que ele tinha que voltar para casa. Mas era um ambiente seguro, mas ela queria que todos os filhos voltassem. Então, veja, ela não permitiu nem que eles ficassem um tempo maior para que o seu filho pudesse usufruir daquele tempo com os amigos da faculdade. Então, assim mesmo que ela não deixasse, ela poderia ter tido uma postura diferente. Então, é onde, muitas vezes, os pais usam do autoritarismo. É claro que se ali é uma situação onde o pai e a mãe percebem que existe um risco, é claro que os pais eles têm uma visão muito maior do que os filhos, mesmo que esse filho já tenha finalizado até os estudos, né? Nós temos amadurecimento, temos um tempo de vida que, muitas vezes, as experiências fazem com que nós temos algumas decisões diferentes. Mas os nossos adolescentes, eles buscam sempre o quê? O prazer. Eles buscam algo em se deleitar. Muitas vezes, os nossos adolescentes, você quer falar sobre Deus para eles, e eles não querem escutar, mesmo crianças que foram criadas ali ao lado do pai, da mãe, da igreja, independente da denominação. Só que quando você fala de Deus para ele, para um adolescente, você também pode mostrar o Deus que você crê de outra forma. Como? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você chega em casa, você saiu com o seu marido, e você chega em casa, os seus filhos estão assistindo a um canal, um programa onde não é permitido para eles. Ao invés de vocês chamar a atenção deles, brigar com eles, o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar um versículo da Bíblia, chamá-los e ler esse versículo para eles. Esse versículo, com certeza, ele falará de Deus e será diferente de você simplesmente explicar. O irmão Thales falará agora um versículo que está em Efésios 5:3, onde fala sobre, por exemplo, um programa de TV que era impróprio para as crianças, para os adolescentes que estavam na casa. Isso é uma situação fictícia, tá? Porém, para vocês terem como exemplo, ao invés de eu chegar lá, desligar e brigar com eles, eu posso fazer diferente. Pode ler. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois
É por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Vejam que esse versículo de Efésios, ele o quê? Ele desqualifica em 95% a programação da TV do horário nobre, né? E aí você pode dizer para o seu filho: eu não escrevi esse livro, eu não escrevi o que está aqui. O que eu acabei de ler para vocês está na palavra de Deus. Ou seja, nós podemos dizer para eles também que a Bíblia contém palavras que elas são edificantes. Em Isaías 55:11, a Bíblia diz que a palavra que sai da boca do Senhor não volta vazia, mas cumpre os seus propósitos. Veja, a partir do momento que eu leio esse versículo ou outros versículos para o meu filho, eu estou criando ali uma ideia e uma perspectiva cristã nele. Eu estou criando uma criança moral através do que está escrito na palavra de Deus. Ali, eles precisam refletir. E eu posso perguntar para eles: vocês querem o bem ou o mal? Percebam que é diferente de eu chegar em casa, eu repreender, colocar de castigo. Algumas vezes isso se faz necessário, sim. Mas quando eu tenho esse embasamento da palavra, eu venho confrontá-los com a palavra de Deus. Isso sim é ensinar uma criança no padrão moral. Porque ela está vendo que a palavra de Deus está ensinando. E eu, como pai, eu, como mãe, sigo esta palavra e eu quero transmitir isso ao meu filho. Isso é importantíssimo, nós termos isso como padrão. Algo muito importante também para nós falarmos: os adolescentes, eles são emocionalmente instáveis. Ou seja, hoje eles estão bem, amanhã eles não estão. Então, suas vidas são como montanhas russas, né? É difícil encontrar um solo firme. Eles estão questionando tudo. Por isso que a base, quando eles são crianças, ainda crianças, é fundamental. Porque a criança, não preciso de tantos argumentos, até por conta do desenvolvimento intelectual deles. Quanto maiores eles ficarão, maiores conexões neurais acontecem, e eles terão uma gama de raciocínio muito maior, né? Eles aprenderão até na escola mesmo a pensar de formas diferentes, e eles vão questionar. Então, por isso que nós dissemos, a partir dos 3 anos, a criança já tem condições de entender o que é o padrão de Deus.
como eu já falei em lives anteriores, cada criança tem a sua faixa etária e nós temos uma vasta bibliografia onde eu posso trabalhar de forma lúdica com esta criança. Eu tive o privilégio de trabalhar numa escola cristã em São Paulo, na Vila Mariana, e nessa escola, todas as crianças, apesar que os alunos nem todos eram cristãos, mas todas as crianças, independente da idade, elas tinham aula de ensino religioso. E era lindo ver aqueles bebês, eles batiam palmas, eles eram incentivados, enquanto as professoras e a professora de ensino religioso cantavam uma música, um hino com eles, e ali desde pequenininhos eles iam aprendendo o padrão de Deus. E a professora falava, nossa, eu não tenho, assim, é um prazer tão grande dar aula para esses bebês, porque eles não choravam. Eles ficavam muito... É incrível você pensar como que um bebê ficaria ansioso. Não é bem ansioso a palavra, mas assim, eles amavam a aula de ensino religioso. Era algo assim de Deus mesmo, sabe? Deus trabalhando ali naquele contexto, porque Deus tinha um propósito na vida de cada criança. E muitas famílias chegavam ali no colégio e falavam, eu não consigo ensinar uma religião para o meu filho, então eu quero colocar aqui, porque aqui tem um padrão. É claro que as crianças e adolescentes ficavam um tempo menor na escola, e com a família eles têm um tempo maior. Então, muitas vezes, essas crianças, elas chegam em casa e se confrontam com situações muito diferentes daquilo que elas aprenderam na igreja, daquilo que elas aprenderam na escola. Então, por isso que é importantíssimo os pais conhecerem o que a Bíblia ensina. A Bíblia é o nosso GPS para a vida toda. Todas as respostas estão ali. Então, é só nós sabermos estudá-la. Romi, mas eu não sei estudar a Bíblia. Olha, eu já procurei, nós temos vários sites, hoje com a facilidade da internet, muitos conteúdos edificantes, bons, que ensinam como você estudar a Bíblia. Existem cursos online, cursos para pais. Então, irmãos e queridos que estão nos acompanhando, os materiais, eles existem. Se vocês quiserem procurar ajuda também com as pessoas que frequentam as igrejas com vocês, aos líderes, aos responsáveis, procurem. Não é vergonha nenhuma nós dizermos, eu não sei. O difícil é você ver depois o seu filho numa situação onde você precisará, às vezes, de uma situação de ter uma atitude mais radical, né, com tantos adolescentes que nós vemos aí. Tá? Então, os adolescentes, a vida deles não está... A vida, aliás, não está na abundância de posses, na satisfação dos prazeres, na obtenção de sucesso. O sucesso é importante eu ter prazer naquilo que eu faço, mas as maiores alegrias são as que são encontradas na presença do Senhor. Então, trazer o seu filho para a igreja, para um local onde a palavra é ensinada, é o lugar mais precioso e é a casa do Pai, do nosso Pai. Ele se sentirá amado por o Pai eterno que nós temos. Isso é importante. E esse amor que nós temos por Deus, por Jesus, ele só pode ser ensinado, ele começa a ser ensinado através dos pais. Através, muitas vezes, de alguém da família que crê também no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. É importante eu dizer para essa criança que só existe um único Deus e que esse Deus, ele mandou para a terra o seu único filho para morrer por nós na cruz. Talvez a criança não entenda isso, mas é mostrar para ele que o Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador de tudo.
E como Ele que criou você, criou a mim, criou a todas as criaturas, Ele quer o melhor para todos nós. E Ele não quer que o mundo fique decaído, mas é uma escolha nossa querermos mudar e sairmos dessas situações. Os adolescentes, eles convivem com muitas fofocas, com muitas humilhações, com muitas exclusões, com traições. Vivem com pais que os desapontam, com irmãos que são egoístas. Nós temos muitos adolescentes que passam por essas situações. E eles, muitas vezes, não sabem como lidar com tudo isso. De repente, esse pai não é um pai egoísta, mas o adolescente vê. Então, por isso que nós precisamos pastorear os adolescentes nos períodos de dúvidas. Como questionar? Como que eu posso questionar a existência de Deus depois do que eu aprendi sobre Deus? Isso aqui é uma afirmação. Agora eu vou usar essa afirmação para fazer uma pergunta. Alguns pais que estão com problemas com seus filhos, eles podem perguntar isso para o seu filho. Como você pode questionar a pessoa e a existência de Deus depois de tudo que lhe ensinamos? Claro que esta criança, esse adolescente, ele ficará bem revoltado, porque ele não vai entender nada disso, né? Nós, sua mãe e eu, somos cristãos. Então, o que nós podemos responder para os filhos? Não é porque nós somos cristãos que nós fechamos as nossas mentes, mas nós cremos que a nossa fé é uma fé racional. Por isso que nós ensinamos para você a acreditar no Deus eterno. Você terá problemas para compreender a vida, se não crer naquilo que lhe ensinamos ao longo dos anos. Nós também tivemos que aprender isso. Então, é importante vocês fazerem os filhos refletir. Que se eles não crerem, não é uma ameaça, mas se eles fizerem decisões diferentes e quiserem não acreditar no Deus que vocês ensinaram para eles, eles terão vários problemas durante a vida. Isso é uma escolha, e os pais não querem que os filhos sofram. Em Provérbios 16, 24, diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma, e cura o corpo. Os pais, com frequência, sentem que seus filhos estão se afastando deles, não é mesmo? E isso aumenta, as chances, na verdade, aumentam, né? Quando eles falam de formas destrutivas. Lembra que eu acabei de dar o exemplo sobre a questão de você fazer uma repreensão, mas com a palavra de Deus, mas de uma forma tranquila? E quando eu anteriormente também falei, evitem fazer essa pergunta, esse questionamento, como que você pode questionar a existência de Deus? A palavra de Deus em Provérbios acabou de nos falar. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e a cura para o corpo. Eu posso ensinar o meu filho a temer ao Senhor. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Percebam que para cada questionamento eu terei uma resposta dentro da Bíblia. Eu digo que eu sou apaixonada pelo livro de Provérbios, o livro de Salmos, que são livros que eles têm respostas para uma infinidade de questionamentos. Quando eu aceitei Jesus, eu também tinha muitas dúvidas. E eu tive o privilégio de ter uma pessoa
que era da mesma denominação que eu, que me acompanhou durante 2 anos após o meu batismo. E ela estudava comigo o padrão de Deus, o padrão que Deus queria para mim e para todos os cristãos. E por mais que eu amasse Jesus, eu não entendia uma série de coisas. E a primeira coisa que eu aprendi é: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o que eu deveria fazer? Ler a palavra. Ler a palavra todos os dias, se eu puder, várias vezes ao dia. Ler com meu filho, ler com o adolescente. Mas nós não temos tempo. Na hora da refeição, eu posso pegar um versículo e ler sobre aquele versículo, refletir. Faça um propósito com Deus, verifiquem com todos da casa qual livro da Bíblia que vocês gostariam de ler. Existem vários locais onde nós temos lá a Bíblia dividida por dias, por anos, quantos versículos, a Bíblia em 365 dias, o que você deve ler. Mas eu quero ler sobre o livro de Mateus. Ok, você pode começar pelo livro de Mateus. Mas quando eu indiquei aqui o livro de Provérbios, é que o livro de Provérbios, ele trará muitas respostas para os seus questionamentos. E como eu disse, quando eu me converti, eu encontrei muitas respostas no livro de Provérbios e no livro de Salmos também. Uma outra coisa que é muito importante enfatizar aqui. Eu sempre digo, Deus está conosco, é nosso amigo e companheiro. Nós escutamos isso, inclusive, na igreja. Mas nós não temos enfatizado da mesma maneira a transcendência de Deus, que Deus é santo. Então, se Deus é santo, Ele é soberano. Ele é um Deus que devemos adorá-lo com reverência e temor. Ele está conosco, então nós devemos sim respeitá-lo. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é dono de tudo, Ele é dono de todas as criações. Se eu não sigo esse padrão, Ele pode estar comigo? Pode, mas será que Ele realmente... Aí eu começo a me questionar, mas Deus não escuta as minhas preces. Deus é educado demais, Deus tem um padrão muito diferente de nós. E Deus, Ele não interfere nas nossas escolhas, a não ser que nós pedimos isso a Ele. Senhor, isso é do seu agrado? Eu tenho que ensinar a criança, desde pequena, a perguntar para Deus se o que ela está fazendo agrada ao Senhor. Mas a criança também aprende por observação, como eu já falei várias vezes aqui. Então, eu preciso dar exemplo. Eu posso orar em voz alta e pedir para essa criança que ela também pergunte para Deus se ela está sendo, se o padrão dela, se o comportamento dela está agradando a Deus ou não. Uma outra coisa que nós devemos fazer, lembre-se das palavras dos seus pais. Ensinar a criança. São questões básicas que nós encontraremos no livro de Provérbios. Então, temer ao Senhor, lembrar das palavras dos pais, que está em Provérbios 1, 8, 9. Dissocie-se do mal, está em Provérbios 1, 10. Acho interessante vocês depois darem uma lida. O sentimento de pertencer a uma comunicação, isso é uma coisa importante. Quantos adolescentes vêm à sua casa e é inevitável que alguém derrame uma latinha, por exemplo, de Coca-Cola na sua sala de estar? E, de repente, um dos seus filhos
fica muito bravo, muito irado, lembrando que a ira é algo que está dentro do coração da criança. Ela não nasceu com aquilo, mas ela pode colocar aquela ira. Ela pode ter aprendido por exemplos. Então, eu tenho que ensinar isso aos meus filhos. Provérbios 18, 2. Então, nós temos o livro de Provérbios, o livro de Hebreus, recheado de tantas palavras, de tantos ensinamentos. Falar para os filhos sobre o pecado e a comunicação, a fé e a comunicação, é algo que eu preciso encorajar o meu filho a conhecer, porque este vai ser o padrão de Cristo para os nossos filhos. E, com certeza, isso precisa ser passado de geração a geração. Por quê? Porque a minha geração, os meus filhos, ensinarão esses princípios aos meus netos, os meus netos terão filhos e passarão para as próximas gerações. Eu não posso ter uma paternidade centralizada nos filhos de forma a querer uma proteção em excesso e eu não ensinar para o meu filho aquilo que deve ser feito. Então, para a gente finalizar, a live de hoje era para nós entendermos um pouquinho o pensamento do adolescente, o como que vocês podem lidar com esse adolescente. Nós falaremos mais sobre eles quando falarmos da linguagem de amor, desse equilíbrio das necessidades dos filhos. Uma live é sequência da outra, né? E como nós temos pouquinho tempo, não dá para nós nos estendermos tanto em alguns assuntos. Mas tudo que vocês tiverem dúvidas, vocês, por favor, coloquem no chat que nós responderemos, tá bom? Queremos pedir também para que vocês escrevam o que vocês estão achando, se tem algum outro assunto que vocês ficaram com dúvidas, que vocês gostariam que nós falássemos um pouquinho mais. Isso é possível, mudar a nossa programação de acordo com os pedidos. É claro que nós temos uma programação, mas isso é possível nós acrescentarmos dentro da programação que eu fiz. Eu coloquei algumas aulas a mais, justamente para que nós possamos tirar dúvidas dos pais. E nós estamos aqui, o nosso telefone, quem precisar, está no final da live, tá? Nós somos da Assembleia de Deus Filadélfia de Sorocaba, mas nós podemos atender as dúvidas de todas as pessoas de outros estados também. É um privilégio estarmos trabalhando para o reino do Senhor. Isso era um desejo do nosso coração e o Senhor confirmou. E o quanto que nós estamos recebendo os feedbacks que muitas famílias estão sendo restauradas com essas lives. Nós estamos só no começo. Nós queremos agradecer aos nossos irmãos, o irmão Renan e o irmão Felipe, que está aqui nos ajudando, nos auxiliando. Tudo isso só é possível porque eles estão na parte técnica aqui, nos auxiliando. Queria agradecer a participação também do irmão Thales, meu esposo, que também está aqui me ajudando. Outro dia eu recebi uma queixa, dizendo, uma mãe de um paciente, que ela assistiu a live e falou assim: Romi, você fala demais, você não deixa o seu marido falar. Eu falei, não, é porque ele não gosta muito de falar, mas cada live ele está falando um pouquinho mais, né? Até que eu gostaria que ele ficasse numa live somente ele falando, tá bom? Quero agradecer também aos nossos pastores que têm nos apoiado, a todos os outros pastores também das demais congregações, e agradecer todos aqueles que estão nos assistindo e nos dando apoio. Queremos orar agora, agradecendo ao Senhor pela oportunidade. Senhor, muito obrigada por mais um dia na tua presença. Quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, por falar da tua palavra, do teu amor, do teu padrão, Senhor. Que estas
lives possam chegar em vários lugares, principalmente aqueles lugares onde não tem muitos recursos. Ó Pai, que o Senhor possa abraçar a cada filho, que o Senhor possa levantar pessoas para falar do teu amor, que nós possamos mudar, Senhor, esse padrão que o mundo aí fora tem ensinado às nossas crianças, para que os nossos pais se sintam fortalecidos para ensinar o teu padrão, Senhor, a eles. Eu coloco no teu altar todos os pais que estão assistindo, todas as pessoas e todos aqueles, Senhor, que puderem ser alcançados pela tua palavra. Eu oro e já te agradeço pela oportunidade. Amém, Jesus.